Bom, vou usar essa fala inicial para endereçar a situação que ensejou o tema em debate hoje, que foi a infecção do presidente da República pelo novo coronavírus. Lembrando que a Covid-19 é uma doença para a qual ainda não existe vacina disponível, nem tratamento cientificamente comprovado. E que o presidente ele pertence a grupo de risco, pelo fato de ser uma pessoa idosa e por ter sequelas físicas decorrentes do grave atentado contra a sua vida nas eleições de 2018. Bom, ontem eu e o meu debatedor, o doutor Augusto, nós já registramos aí nossos votos de saúde ao presidente da República e aqui eu reitero a minha torcida para que ele convalesça rapidamente. O que choca é que esse mínimo de empatia com o próximo não é praticado por muita gente que se diz inclusiva, que se diz tolerante, que se diz progressista e até liberal, Ontem, diante da incerteza sobre o resultado do teste feito pelo presidente, a esgotosfera da internet subiu aquela hashtag #ForçaCovid, uma torcida mórbida, explícita ou velada pela morte do presidente. Não é de hoje que a rede mundial de computadores se tornou, por assim dizer, o repositório de insatisfações pessoais de gente muito frustrada com a sua própria realidade. E, nesse sentido, eu vejo o Twitter, por exemplo, muito mais como uma terapia em grupo do que como uma rede social. Mas para uma empresa que viola a liberdade de expressão de seus usuários mais críticos, que censura postagens arbitrariamente e se diz tão preocupada com os tais discursos de ódio, não é estranho que conteúdos desejando a morte de alguém sejam mantidos e ainda promovidos na plataforma? Só um parênteses. Vocês conseguem imaginar o que aconteceria se cidadãos que apoiam o governo publicassem postagens em redes sociais desejando explicitamente a morte dos ministros do STF por Covid? Seria certamente considerado um ataque antidemocrático às instituições. E ai de quem mencionasse os ministros Alexandre de Moraes ou Dias Toffoli. Essa pessoa seria investigada no inquérito ilegal das fake news, seria surpreendida por uma busca e apreensão injustificável, seria enquadrada na Lei de Segurança Nacional, acabaria presa preventivamente e os seus advogados nem teriam acesso aos autos do processo. Mas incitar o ódio contra o presidente da República, desejando a sua morte por escrito, aí pode. Mas enfim, deixemos aí a esquerda e os radicais de centro com o seu ódio do bem, engajados aí nessa corrente virtual pela morte de um homem cujo único crime, até o momento, é pensar diferente deles. No fundo, sim, sua grande maioria, os participantes desse movimento Força Covid são inocentes úteis, tocados aí como gado pelo berrante da internet, que, diga-se de passagem, funciona em qualquer pastagem ideológica. O que realmente preocupa não são as manifestações das pessoas, são as manifestações do assim chamado quarto poder, a mídia. Parafraseando aqui Roosevelt, hoje, 7 de julho de 2020, é uma data que viverá na infâmia para o jornalismo brasileiro. O Grupo Folha, controlador do jornal de maior circulação e do site noticioso com mais audiência no país, publicou um artigo vergonhoso intitulado "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Eu vou repetir: por que torço para que Bolsonaro morra? Eu vou omitir do espectador da CNN o nome do autor desse artigo, por 2 motivos. Primeiro, quem escreve com tanto rancor, com tanta imprudência, com tanto radicalismo, na verdade, está desesperado para chamar a atenção. E eu não estou aqui para mimar gente carente. E segundo, na publicação original online, o jornal Folha de São Paulo não declarou que a opinião do jornalista não reflete a sua própria. E o autor atua como editorialista do periódico, isso já há muitos anos. Portanto, a crítica é essencialmente à empresa que usa o seu vasto poder econômico para fazer militância partidária de muito baixo nível, como o espectador pode atestar em trechos dessa ode ao ódio político publicada hoje na Folha. Vou ler isso aqui para vocês. Abre aspas. Jair Bolsonaro está com Covid-19. Torço para que o quadro se agrave e ele morra. Nada pessoal. É que no consequencialismo, ações são valoradas pelos resultados que produzem. O sacrifício ou a morte de um indivíduo pode ser válido se dele advier um bem maior. Então, só para contextualizar o espectador, a ética consequencialista avalia se uma ação é boa ou ruim, justa ou injusta, correta ou incorreta, com base nas consequências, sejam elas intencionais ou não intencionais, desse ato. Ou seja, numa interpretação vulgar, mesmo um crime
pode se tornar um ato virtuoso, dependendo dos resultados que ele produz. Então, assim, vejo o perigo dessa visão de mundo que vai relativizar a natureza do bem e do mal numa lógica quase maquiavélica, onde os fins justificam os meios. Então, saindo aí da teoria, indo para a prática, o que impede um transtornado mental radicalizado, como era o terrorista Adélio Bispo, né, ex-militante do PSOL, de ler um texto desse e se achar no direito moral de assassinar o presidente da República? E o artigo da Folha insiste nesse argumento e insiste ad nauseam. Olha o que ele diz: a morte do presidente torna-se filosoficamente defensável se estivermos seguros de que acarretará um número maior de vidas preservadas. Vou repetir: a morte do presidente torna-se filosoficamente defensável. Imagina se o povo brasileiro usasse essa lógica para fazer justiça com as próprias mãos contra políticos corruptos. Todo mundo sabe que corrupção num país em desenvolvimento nada mais é que tirar recurso dos mais pobres. E claro, num país em que falta remédio, em que a estrada é esburacada e que a pistola atira sozinha, corrupção mata. Então, pela lógica do jornal aí de maior circulação do país, também seria filosoficamente defensável assassinar políticos ladrões para preservar vidas da população vulnerável? Será que o jornalismo militante está disposto a perder o seu corrupto de estimação, aí em nome do consequencialismo, né? Então, esse artigo incita o ódio político e presta um desserviço à democracia e ao debate público, calcado em ideias defensáveis, em ideias construtivas. A publicação da Folha é uma vergonha para a imprensa nacional e tinha que ser matéria nas faculdades de jornalismo como exemplo de falta de imparcialidade, falta de prudência e acima de tudo, falta de ética. Ao longo do debate, nós vamos discorrer aqui, eu e o doutor Augusto, sobre erros e acertos do governo na condução da pandemia. E certamente, né, doutor, nós vamos divergir bastante, mas sem torcer pela morte um do outro. Isso seria e é inaceitável.